Olá, seja muito bem-vindo. Sou o Frater Magog e hoje eu escolhi um tema que eu gosto muito particularmente, né? Então, assim, eu gosto de comentar sobre ele tanto aqui no meu perfil, como às vezes em contatos pessoais aí via WhatsApp, né, ou outros canais de comunicação. É sobre a relação planetária e elemental dentro da nossa vida. Então eu vou dar alguns exemplos para que você que está me ouvindo possa, de repente, já se localizar. Primeiramente, a gente vai falar dos 7 planetas, né? Os 7 planetas básicos da astrologia medieval aí, né? Então nós estamos falando aí do Sol, nós estamos falando da Lua, nós estamos falando de Marte, falando de Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Antes de mais nada, vídeos sobre Sol e a Lua serem considerados planetas, em outro vídeo eu já comento sobre isso, qual que era a concepção medieval da magia na antiguidade, sobre essa questão estelar, né? O planeta não é o planeta propriamente dito, né? Físico e tudo mais, mas sim o que emana dele, a sua virtude, os seus poderes. Muito bem. Junto com os 7 planetas, nós temos também os 12 signos do zodíaco, ou ao menos do nosso zodíaco aqui, da nossa astrologia ocidental, onde nós temos aí Áries, Touros, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, né? Então, temos todos os 12 signos. Muito bem, cada signo desse é regido também, além de um planeta, por um elemento, tá? Então aí nós temos aí o fogo, a terra, o ar e a água. Poxa, Magog, tá, tudo bem, bacana, já tinha ouvido alguma coisa do tipo. Qual é a lição, qual é o ensinamento, qual é a reflexão do dia? Muito bem. Não é incomum, quando você está estudando um pouco sobre astrologia, estudando um pouquinho aí sobre as influências planetárias zodiacais, você cair em determinadas características de determinados signos ou determinados planetas. Até aí, sem novidade. Mas vamos lá, vamos refletir algumas coisas. Por exemplo, Áries. Áries é regido por Marte. Marte é o deus da guerra. Tá? Ao mesmo tempo, Marte também é regido pelo elemento fogo. O que significa isso? Olha só, pessoal, esse barulho de fundo de trem fazendo aí, a buzina aí, chamando aí esse barulhão, é porque aqui próximo à minha casa tem uma linha férrea, né? Então, esse é o horário dele passar. Muito bem. Então, o que Marte, né? O que ele tem ali, o elemento fogo, Áries, quais as características de tudo esse signo aí? Muito bem, Áries tem o carneiro, que é um animal de força, um animal impulsivo, um dos animais que quando pega uma dificuldade, ele vai de cabeça e pum! Não é ariano, não é incomum para ariano ter um espírito aventureiro. Ter um espírito de quando decide algo, tomar uma decisão e ir de cabeça contra ela, mesmo se arrebentando contra uma cerca. Ao mesmo tempo, você tem um elemento fogo, um elemento que dá a iniciativa, que dá o impulso, que é a questão da liderança, de tomar a frente, tá bom? Então, um signo apaixonado. Então, tem características positivas do elemento fogo e características negativas. Então, por exemplo, positiva, aquele impulso de iniciativa, aquela força de vontade, aquele começo, aquele poder de decisão. O aspecto ruim, ser um fogo de palha. Começa muita coisa e não termina nada. Arianos não é incomum terem começado inúmeros esportes, inúmeras escolas ou faculdades e não darem um bom término. Quando também, muitas vezes, tem um espírito de liderança, mas o elemento fogo também pode transformá-lo num tirano, né? Alguém assim muito duro, né? Ainda que não seja perfeita essa data, né? Nós temos vários líderes na história aí que foram regidos pelo signo de Áries, ou que eram de Áries, né? Então, possivelmente, se você conhece aí Ayrton Senna, Charlie Chaplin, você vai perceber algumas coisas bem interessantes. Então, relação planeta Marte, elemento fogo, né, e o signo de Áries. Muito bem. O planeta Marte, ele dá esse aspecto combativo ao ariano, esse aspecto de força do ariano, de gostar de guerra, de gostar de ação, né, de gostar aí da carnificina. Ah, mas eu sou de Áries e não sou dessa vibração.
Junto com esses elementos de Áries, aí nós temos os decanatos, ou os decanos, né? Quem nasceu aí no primeiro decano de Áries, no decano do meio e por último, né, o terceiro decano. Então, tem um período lá de dia 21 até o dia 1º de abril, depois do dia 2 ao dia tal. Entende? São os graus, né, de cada signo. Muito bem. Dado essas informações, explicado alguns elementos, vamos lá. Digamos que um ariano, ele deseja, por exemplo, mudar essa característica dele. Ele é um cara muito bom, ele inicia muita coisa, ele trabalha com muita vontade no começo, só que nada ele leva a um bom término. Qual é a característica que ele precisaria trabalhar dentro da vida dele? Ele precisaria trabalhar a característica da persistência, da disciplina, da paciência, já que os arianos costumam ser até impacientes. A propósito, eu sou de Áries, né? Então eu sou de Áries, tenho um ascendente em Virgem e a lua em Leão, né? Então o ariano, ele precisa trabalhar essa questão de ser aquela pessoa que permanece, que continua, que não desiste fácil. Onde tem essa característica muito forte? Nos signos de terra. Então nós vamos ver isso em Touro, nós vamos ver isso em Virgem e nós vamos ver isso em Capricórnio. Capricórnio muito relacionado com as questões financeiras, com as disciplinas, com o preto no branco, com aquela frieza de olhar uma situação e ver a coisa nua e crua, sabe, sem a fantasia da liderança louca do Áries. Nós vamos ver em Virgem, por exemplo, uma análise mais crítica, um pensamento mais meticuloso, entende? Um pensamento mais, assim, focado para ver os pontos falhos de alguma situação que o ariano já quer ir de cabeça. Então, e o taurino, aquela persistência, aquela caminhada. Por isso o taurino tem aquela questão da regência da família, das posses, ainda que a característica ruim de taurino pode ser a preguiça, pode ser a gula, pode ser aquela paciência excessiva, entende? Então, são elementos que têm relação aos outros signos. Então, vou dar um exemplo. O ariano quer e precisa trabalhar a sua tranquilidade, a sua firmeza de propósito, a sua persistência. É muito interessante que ele trabalhe com o elemento terra. É interessante que ele trabalhe aí numa invocação, na atração das forças do signo de Touro, né? Eu vou fazer um outro vídeo ensinando a montar um altar com elementos muito simples que você tem em casa ou que é de fácil adquirir para que você entenda isso. Outro exemplo muito bacana. Não é incomum você pegar pessoas com puta potencial, né? Uma pessoa que, sim, sabe, tem talento, né? Tem jeito para coisa, tem boas ideias, mas essa pessoa morre de vergonha, é muito tímida para falar, para se comunicar. Então, de repente, essa pessoa é extremamente inteligente ou extremamente talentosa, mas não se comunica bem. O que falta nela para ela aprender a se comunicar? Características de Gêmeos, que é um dos signos da comunicação. Quem é o regente? Quem é o planeta que rege Gêmeos? Mercúrio. Mercúrio é o deus da fala, da comunicação, da escrita, das ideias, da velocidade. Então, quando essa pessoa, se ela tem essa dificuldade, ela pode fazer banhos relacionados com o deus Mercúrio numa quarta-feira, utilizar-se de incenso, utilizar-se de cristais, ela pode acender as velas adequadas aí para trabalhar atraindo essas forças, né, de Mercúrio, essas forças geminianas da comunicação, entende? Assim como Libra tem a diplomacia e tudo mais, ela pode trabalhar com N coisas. Qual que é o ponto importante deste vídeo? Que você entenda que todos os signos, todos nós temos características que nós chamamos de virtudes e vícios, qualidades e defeitos. Então é muito interessante você fazer aí uma espécie de inventário, né? De inventário da sua personalidade, seus pontos fortes e seus pontos fracos.
e depois aprender a pegar o ponto fraco e fortalecê-lo com algum trabalho desse tipo. Entende? Sejam banhos, defumações, criação de pantáculos, de talismãs, determinadas reprogramações aí mentais. São vários elementos que você pode fazer para melhorar isso na sua personalidade. De repente, você é uma pessoa extremamente da razão. Virgem tem uma característica muito forte nisso, assim como o Capricórnio. Então, de repente, te falta um pouco de sensibilidade, de empatia, que é uma característica muito forte em Câncer, é muito forte em Peixes, é muito forte. Assim como uma sensibilidade quase de intuição, de sexto sentido, do Escorpião. Qual é o elemento em comum entre esses três? O elemento água. Então, às vezes, você é uma pessoa extremamente da razão e fala coisas que acaba, apesar de você não querer, você acaba magoando a pessoa por ser muito dura. E aí, de repente, está te faltando esse elemento emocional, esse elemento água na sua vida. Então, é interessante você aprender a trabalhar com as 3 pontos de poder: o planeta, o signo e o elemento. Quando você aprende o que cada elemento tem aí na seus lados positivos e negativos, fica muito mais fácil de trabalhar essa sua magia particular. Lembrando também, vamos lá, só um exemplo para a gente acabar aqui. Às vezes a pessoa, né, a gente falou que a pessoa às vezes tem muitas ideias, é muito talentoso, mas ela não consegue se expressar. Falta ali o dom da comunicação, né? Ao mesmo tempo pode acontecer da pessoa falar muito bem, só que ela não tem ideias legais, o pensamento dela é voado, falta ali concentração, falta imaginação, falta algumas coisas. Com quem que ela deveria trabalhar? Também com o elemento ar, que rege a mente, que rege os pensamentos, entende? Então, tem pessoas que pensam demais e fazem de menos. Aí o que ela precisa? Trabalhar com o elemento terra, colocar os pés no chão, tomar atitudes na vida que sejam a característica do taurino, a característica do elemento terra, né, do capricorniano. Então, esses são paradigmas, são análises para que você possa, desse vídeo, tirar alguns insights, né? Tirar algumas ideias. Então, por exemplo, aumentar a sensibilidade através do elemento água, aumentar as ideias através do ar, a iniciativa através do elemento fogo. Então, com o elemento fogo, poxa, Magó, que trabalhinho simples eu poderia fazer? Você tem uma velinha, não precisa de muita coisa. Você tem aí com o elemento água, um copo d'água, não precisa nem ser de um cálice maravilhoso, entende? Eu preciso do elemento terra, cristais, terra mesmo, o sal como símbolo, entende? Então, em outro vídeo eu falarei sobre a construção de um altar elemental muito simples, que você pode construir facilmente, pode trabalhar com ele e os resultados são muito palpáveis. Então, assim como é importante que você primeiro descubra seus pontos fortes e fracos, é importante também que você aprenda a trabalhar com essas 3 regências aí, o planeta, o signo e o elemento, tá bom? Magog, e se eu fizesse um mapa astral? Excelente. Se você tiver aí quem você confie que trabalhe com mapa astral, cuidado que hoje em dia tem muita gente vendendo aí a ideia de sou, né, tarólogo, sou astrólogo, sou oraculista, tá tão na moda, né? Tá até engraçadinho. Eu faço mapa astral e aí te cobra 200, 300 reais e vai lá no Personari e paga 50 lá no Personari para ter um mapa astral seu. Mas o que é o erro aí? Não é erro nenhum, cara. Além do erro moral, né, ético da pessoa contar que é um astrólogo e ir lá comprar mapa astral porque ele não sabe definir, ver as casas, né, ver todos os elementos que tem dentro do mapa astral, que não é apenas a questão dos signos e além de montá-lo, interpretar as posições, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira. Se de repente você acredita que eu possa te ajudar um pouco mais, comenta aqui embaixo, curte,
né? Marca algum amigo que se interessa por esse tema, faça alguma pergunta aí, se eu puder te ajudar, se tiver dentro da minha capacidade, pode ter certeza que eu respondo. Eu nunca deixo ninguém no vácuo. Aqui esse perfil não tem esse perfil, tá legal? Então eu fico por aqui e amor é a lei, amor sob vontade.